Olá, pessoal! Começando mais um Papo de Valor. O objetivo sempre de dar uma clareada no horizonte, né? Ainda mais há pouco tempo antes das eleições, né? Importante dar uma clareada no horizonte. E aqui ao meu lado, uma das figuras que mais falou no Papo de Valor até hoje, Rafael Furlanete. Ué, não, mas eu falei quantas vezes aqui? Eu falei quando eu estreiei a coluna da Gazeta Depois e uma no vez Tarifaço. no Tarifaço, a gente fez online, cara, online, é verdade, é e verdade. agora o terceiro. Furlanete, que é capixaba de São Gabriel da Palha. Mas sou bem-vindo, né? Não, lógico, se não fosse, eu ia estar obrigado, aqui, né? pessoal, não quero enjoar vocês. Bom, Furlanete, que é capixaba de São Gabriel da Palha. Terra boa, terra do café Conilon. Ele vem a ser sócio fundador da XP. Não chega a ser fundador, eu entrei em 2010. Você não tá fundador, não? A empresa foi fundada em 2001. Já começamos o videocast passando notícia Mas errada. tá tudo certo, tá tudo certo. Aqui a gente não gera fake news. E a gente isso é importante, vamos corrigir na hora. E hoje está como diretor institucional, presidente da Ancor, colunista de A Gazeta. Esse é o meu principal cargo aqui no Estado do Espírito Santo, é colunista da Gazeta, quinzenalmente. E vascaíno. Vascaíno. Isso aí a gente tem a mesma dor, né, Mário? É um problema sério. Mas vamos resolver, o Vascão vai... Vamos tentar resolver essa situação. Fula, bom, a gente tem uma série de questões aqui a tratar no Papo de Valor, né? Bom, eu vou começar aqui perguntando para você sobre... Bom, primeiro é um prazer ter você aqui, né? Mas vamos começar falando sobre eleições, né? A gente está... No começo de outubro, nós vamos às urnas, faltando aí 50 dias. E o que a gente repara é que a polarização volta a se repetir, que o debate ideológico aflora e que os problemas de fato do país não estão colocados à mesa. Você é uma das figuras que mais roda por esse país. Qual é a sua sensação? As vésperas A gente já está na campanha e as vésperas de mais uma eleição presidencial. Tem um dado, Abdo, que apesar da população ser super polarizada, e isso de fato ter gerado também uma ida das pessoas para maior interesse político, então assim, a polarização, qual que foi o grande benefício dela? Trazer as pessoas para o debate político. Qual que é o grande efeito ruim da polarização? É que as pessoas votam muito mais com base na rejeição do que com base naquilo que elas querem. Então, eu vou votar em fulano de tal, porque se esse cara ganhar, ele tira aquele cara que eu não gosto. Então, vira uma votação de rejeição e não de propostas. Você não vota naquele cara que você acha que é o melhor para o país. Você vota naquele cara que tem maior probabilidade nas suas contas de tirar quem você não quer lá. Então isso é o que a estatística mostra e acaba empobrecendo sim o debate. Um debate importante que a gente tem que ter sobre o Brasil. Agora olha que interessante, a gente faz muita pesquisa lá na XP, qualitativa e quantitativa. Essa eleição vai ser uma eleição decidida pelo voto feminino. O voto feminino vai ter uma importância muito grande nessa eleição. E aí você vai olhar no detalhe, o que esse voto feminino quer? Ele é um voto muito pragmático. Ele não é um voto polarizado. Ele é o voto daquele assim, qual político vai resolver os meus problemas? Os problemas da vida real. Quais problemas da vida real? Olha, eu quero estar no ponto de ônibus com meu celular, mas eu não quero ser roubada. Pô, legal. Só que, bandido bom, bandido morto, não sei se eu quero isso. Eu quero segurança, mas não quero bandido bom, bandido morto. Então, assim, é um voto muito pragmático no sentido, né? Assim, quem é que vai cuidar dos filhos com espectro autista, que é um problema. Quem é que vai cuidar disso? Qual vão ser os colégios preparados para poder cuidar do espectro autista? É um problema que elas têm que resolver. E quem que vai entregar essa solução? Qual que é o problema do dinheiro durar no final do mês e eu conseguir fazer minha compra? Então são problemas da vida como ela é, de fato. E isso, em tese, deveria trazer os candidatos para poder abordar mais esses problemas da vida real. Porque você percebe uma quase cristalização do voto, só que o que vai decidir esse voto do meio, ele quer resolver problemas reais. E por isso que esse debate ele deveria vir com propostas concretas para poder atrair esse voto que vai decidir a eleição. E você acredita, assim, que
a análise que eu fiz aqui a pergunta não foi nem uma pergunta, foi quase uma análise aqui, né? A análise que eu fiz aqui na primeira pergunta leva muito em consideração o pré-campanha. A campanha, de fato, começou agora no domingo, né? Você enxerga a possibilidade do aprofundamento dessas questões que você colocou aqui? E, assim, a possibilidade, a gente tem muito... É o Lula, atual presidente, Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, e você tem lá o Caiado, o Zema, o Renan Santos e outros ali. Você enxerga a possibilidade de um aprofundamento do debate e da entrada de algum desses nessa disputa eleitoral mais lá em cima? Tem outro erro que a gente comete, que é achar que as pessoas olham a eleição como a gente olha. As pessoas não estão olhando quem vai votar agora, infelizmente. A gente está aí há 50 dias da eleição, correto? Por aí. Só que você pega um dado da pesquisa do Datafolha. Na última eleição, acho que é menos de 50% ou 70% das pessoas lembram em quem votou para deputado estadual e federal. Então, assim, a gente é muito polarizado e politizado, mas quando a gente olhar deputados, senadores, até governadores, as pessoas não lembram em quem votou. Então, esse debate, que ele parece que ele está muito presente nas nossas vidas, ele não está ainda na vida de todo cidadão brasileiro. Por isso que, quando você olha, por exemplo, pesquisa para senador, que é uma pesquisa que existe, ela pouco diz sobre a realidade hoje. O voto definido lá em cima. Hoje o que você tem é muito mais um recall de nomes do que, de fato, uma intenção de voto. A pessoa vai ver quem votar uma semana, 2 da eleição. Boa parte do voto é decidido na semana. Então é muito mais para frente. Então eu acredito que, entrando a campanha de televisão, que é outro ponto que ainda a televisão tem um efeito muito grande, principalmente para furar as bolhas das redes sociais, a gente vai ter mais elementos para poder analisar lá na primeira semana de setembro, onde entram as campanhas em televisão. Eu acredito que, se houver uma racionalização, for para o mundo mais real e tratar os problemas das pessoas, pode ser sim que a gente capture uma parte desses votos para candidatos que ainda não estão capturando. Agora, a tendência maior é que a gente caminhe nessa polarização mais algum tempo. Por conta dessa quase cristalização que está acontecendo em ambos os votos. Você falou na sua resposta anterior de segurança pública, educação, saúde, e eu vou entrar agora no tema economia, né? A gente está vendo, assim, o Brasil vem crescendo nos últimos anos, abaixo do potencial. Acho que isso acho que dentro do mercado todo mundo faz esse diagnóstico, mas vem crescendo. Só que quando a gente olha para a taxa de juro, quando a gente olha para o fiscal, com déficits em sequência, a gente vê que tem problemas, né? Qual é a análise que você faz hoje da economia e qual é o desafio do próximo presidente da República, seja ele quem for? Por que a taxa de juros é alta? O que é a taxa de juros? A taxa de juros, ela determina o termômetro que você tem que ter juros para as pessoas poderem emprestar dinheiro para o governo. Então o juro está nesse nível, porque nesse nível o governo consegue tomar dinheiro no mercado. Então o governo ele compete com os empresários pelo mesmo dinheiro. E se ele está nesse nível de taxa de juros, é porque ele precisa rolar a dívida, contrair mais dívida. Então, o fiscal que a gente fala, o que é isso? Eu sei que você está me escutando, você conhece provavelmente um empresário da sua cidade que está endividado ou alguma pessoa que está endividada. Essa pessoa, quando está endividada, o credor, quem vai emprestar dinheiro para ela, é muito mais criterioso. É aquele exemplo clássico da cidade interior. Você quer, meu amigo, São Gabriel da Palha, de Colatina, de Cachoeiro, Itapemirim. Tem sempre, nas cidades interior, aquele cara que troca um cheque, uma duplicata, não tem? Normal. Ele vai olhando lá se o empresário está mais enrolado, se está conseguindo pagar a dívida, se não está. Se esse cara começar a se enrolar demais, ele vai puxar o crédito. Ele vai pedir mais garantias. E isso acontece com países também. Um país em que ele aumenta a dívida pública, que é o caso do Brasil, a dívida pública vem aumentando ao longo do tempo, o mercado vai cobrar dele um juro mais alto. Agora, soma-se a isso um problema de juros no mundo.
os juros no mundo todo estão mais altos. Por quê? A gente vai lembrar que na pandemia houve uma grande expansão de moeda. Os mundos imprimiram muita moeda para poder passar pela pandemia. Isso gerou uma inflação e essa inflação não está caindo. É como se tivesse aquele amigo seu que parou de beber, começou a ir para a igreja, começou a trabalhar certinho, veio a pandemia, ele começou a tomar um whiskyzinho. Ele teve uma recaída e ele não parou de beber. Ele está bebendo um pouquinho todo dia e está difícil ele voltar a parar de beber. Tá difícil ele parar de gastar dinheiro, tá difícil ele parar de crescer o gasto público. Isso não é um problema só do Brasil, é um problema dos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos ele cresce a dívida pública todo ano. O déficit fiscal do americano é quase 7% do PIB. É como se você tivesse rodando uma guerra dentro dos Estados Unidos a cada ano. Então isso gera um debate. Qual que é o valor do dólar? Se ele está emitindo moeda do jeito que está. Por que o preço do ouro está onde está? Porque o americano está emitindo muita moeda. E o chinês falou o quê? Ele está emitindo moeda dessa maneira. E na hora que ele brigou com os russos, ele foi lá e sequestrou 300 bilhões de dólares do russo. Peraí, deixa eu colocar o meu dinheiro aqui em ouro para me proteger. Porque para a China é bom também. A China é a maior produtora de ouro do mundo e é a maior consumidora de ouro também, de reservas. Então, para ela puxar o preço do ouro é bom. Ele produz. Então, é essa migração que está acontecendo no mundo para ativos reais. Então, assim, o juro só vai cair no Brasil quando a gente fizer uma maior disciplina fiscal. Aí você vai falar assim, pô, Furla, é difícil pra caramba. Não. A pergunta que Você eu ia te fazer é lembra, justamente essa. O que é possível fazer? você lembra em 2016 qual que era o juro no Brasil? Chegou a 15, né? 14,5, 15. O que aconteceu em 2016, Teto de 15? gastos. Teto de gasto. O que foi teto de gasto? O parlamento brasileiro, junto com o governo, Michel Temer, falou o seguinte, bora combinar aqui que a gente só vai gastar o que crescer a inflação? Vamos criar o tal do teto de gastos? O teto de gastos fez com que o mercado começasse a precificar uma queda da trajetória da dívida. Então ele já viu que a dívida pública ia diminuir, portanto, a dívida pública vai diminuir, o risco de emprestar dinheiro para esse país vai ser menor, o juro tem que ser menor. Mais O confiança, juro né? saiu de 14,5 para 4,5. E teve no meio do caminho uma greve dos caminhoneiros. 4,5. Então, assim, qual que foi o ajuste feito? Bora só gastar a inflação? O orçamento público brasileiro tem muito pontos de destravamento. Ele é muito grande, tem muita ineficiência. Na sua casa deve ter ineficiência, aqui deve ter ineficiência. No orçamento público brasileiro, a quantidade de ineficiência que não deve ter. Só que tem que ter uma proposta, uma coragem para poder fazer esse tipo de ajuste. Agora, o que aconteceu com... É importante a gente... Porque isso tem pouco tempo. O teu teto de gasto tem 10, 11 anos. O que aconteceu nesse período para não ter dado certo e a gente ter esse repique do juros? Você já falou do Covid, mas o que aconteceu com o nosso fiscal nesse período? Olha, teve Com o uma gasto do época, governo, fala de fiscal, o teve gasto do uma governo. época de pandemia onde houve, não só no Brasil, no mundo todo, um aumento do gasto público para poder combater a pandemia. A gente saiu da pandemia com gasto público elevado e isso continuou. Teve a tal da PEC da transição, que numa troca de governo adicionou quase 200 bilhões de reais de gasto público e de lá para cá a gente ainda não conseguiu fazer uma... O que é a tal da convergência? Existe a dívida pública, o que o mercado olha? Se ela está crescendo ou diminuindo. Então, essa curva, a dívida pública tem aumentado ao longo dos tempos. Então, isso assim, é a projeção do próprio governo. Se ela continuar nesse nível, ela vai bater quase 100%. Não existe nenhum país emergente com dívida pública próximo de 100% do PIB. Por que o Brasil não quebra? Porque a gente tem uma reserva em dólar muito grande, o Banco Central tem 350 bilhões de dólares de reserva, e a gente tem, Ábido, uma dívida pública interna. Então, a gente deve muito para a gente mesmo. Então, isso faz com que... Não existe mais a tal dívida externa. Não existe a dívida externa, o choque cambial. O Brasil é um país que ele é exportador de commodities, então ele recebe muito dólar, então ele vende soja, milho, algodão, petróleo, minério de ferro. Então, assim, a gente, ao longo desse tempo, foi criando esse colchão de liquidez. Qual que é o mal de você não fazer um ajuste fiscal? Como, historicamente, essa dívida se conserta? Com a inflação. Aí todo mundo fica mais pobre. E o que mais precisa é o que mais fica prejudicado nessa equação. Por isso que cuidar das contas públicas é cuidar das pessoas.
Agora, Fulanete, uma coisa interessante que a gente fica muito nesse debate ideológico, direita e esquerda, mas no nosso caso, nos últimos anos, tanto direita como esquerda furaram, na época da direita, o teto de gastos e o governo atual do presidente Lula fura o tempo todo o tal do arcabouço fiscal, né? Então, essa questão do fiscal é um problema que foge um pouco essa briga ideológica que a gente vê, né? Em todas as eleições, teve expansão de gasto pré-eleitoral. O problema, Abdo, não é você fazer uma expansão de gasto pontual. O problema é quando essa expansão de gasto passa a ser estrutural. Então você não consegue combater ao longo do tempo. É uma despesa que você cria permanente. E o Brasil tem um grande problema da indexação. Por exemplo, cada vez que você sobe R$ 1 o salário mínimo, você sobe todos os programas sociais juntos. Vou dar um exemplo. A minha mãe é servidora pública, aposentada. Então ela está na inativa. Você sabia que tem um bônus de produtividade para o setor público? Então, se o cara produzir mais, ele vai ganhar um pouco mais. Mas, ora, esse bônus de produtividade, ele se estende aos servidores da inativa também. Faz sentido? Produtividade para quem está aposentado. Faz sentido. Então, a gente tem que ter coragem de colocar o dedo em algumas feridas e fazer esses ajustes, porque senão todo mundo vai pagar isso num preço de uma inflação maior, um juro maior. Bom, juro. Isso, claro, tem. A gente fala de juro, parece que é um troço muito distante lá da Faria Lima, mas isso afeta o dia a dia, né? A gente está vendo, por exemplo, recuperação judicial agora da Casas Bahia, temos o caso da Americanas, e você tem outros tantos casos. O que está acontecendo com o mercado real, com as empresas, com essa quantidade, com essa taxa tão elevada de juros? É um surto de recuperação judicial? O que está havendo? O empresário é sempre otimista, né? O ano que vem vai ser melhor, o ano que vem eu resolvo a dívida, o ano que vem eu vou faturar mais, minha margem vai ser melhor. Então ele é muito otimista. E ele vai esticando a corda até onde dá. Ele é corajoso. O juro não está caindo há muito tempo. As margens estão comprimidas por uma série de fatores. Mão de obra está mais cara, custo do produto está mais caro, custo do aluguel está mais caro. E o custo do financiamento, do tal do funding, que a gente chama de você pegar o dinheiro, está super alto. Então a vida está difícil, principalmente para o varejista brasileiro. E eu diria, Abdo, que antigamente, na época do seu pai e do meu pai, era vergonhoso você pedir uma recuperação judicial. As pessoas ficavam com muita vergonha de pedir. Até porque elas ficavam com vergonha e medo, porque depois os bancos iam a retaliá-las, né? Então, era um país de 4, 5 bancos. Então, se eu peço RJ, eu nunca mais vou ter dinheiro, acesso a dinheiro. E hoje a RJ passou a ser uma estratégia quase que jurídica de algumas empresas. Tem aquela RJ que a pessoa precisa pedir, que faz sentido ela pedir, mas tem também as RJs fraudulentas, que essas devem ser muito combatidas pela justiça, porque senão a gente acaba criando o que a gente chama no mercado um efeito moral. Se ninguém paga a dívida, o juro vai ficar exorbitantemente caro e os bancos vão dar muito menos crédito. Então, eu acredito que houve uma popularização no instrumento de RJ e talvez houve ali, Abdo, um pouco de... Como a gente tem um mercado mais pulverizado, que eu vou ter acesso a crédito de outras maneiras além dos bancos. Então, por isso, ok, eu pedi uma RJ. Eu, sinceramente, acredito que esse instrumento é o último recurso que a empresa deve usar. De fato, antes disso, ela pode passar por uma série de negociações e tentar sair do buraco financeiro dela de uma forma mais organizada, sem pedir recuperação judicial. Agora, tem muito. Eu acho que vale a pena a gente entrar no tema do varejo, né? Tem muito comerciante que certamente vai nos assistir. O que está acontecendo com o varejo? Porque a gente vê grandes, umas já, inclusive, já acabaram, outras, como a Casas Bahia, entrando em recuperação judicial. O que está especificamente acontecendo com o varejo? É só a questão do juro ou tem algo mais acontecendo? É a disrupção tecnológica, e-commerce? Como é que você enxerga a situação do varejo? Tradicional, é claro. O varejo. Vamos pegar uma rede de eletrodomésticos. Ela vende um produto caro que depende de crédito. Ela tem que manter esse produto no estoque, então ela precisa de um capital de giro para isso. Esse custo do dinheiro está caro. Então, assim, o que ela vende está caro, o capital de giro está caro, o aluguel está caro, a mão de obra está escassa. O crédito para o consumidor que vai comprar geladeira está caro.
Então ela está sendo amassada em todas as pontas, desde a época da compra à época da venda. Então, naturalmente, ela está tendo uma margem muito comprimida. As pessoas agora comparam o preço no e-commerce. Então você tem um efeito de comparação que antes você não tinha. Você tem um outro problema. Então está muito mais difícil a vida. As empresas vão ter que se reinventar, criar outros canais, colocar outro tipo de produto com margens maiores, talvez um grau de comparação não tão grande quanto uma linha branca. Então é uma época de reinvenção do varejo. Dá para se reinventar. A gente está numa época onde a inteligência artificial vai ajudar a gente reinventar processos, aumentar a eficiência. Tem 3 estágios de uso de inteligência artificial no mundo. Primeiro é quando você começa a pegar o seu celular, usar ali o ChatGPT, Gemini, Claude. O segundo é quando você utiliza isso para melhorar processos da sua empresa e reduzir custo. E o terceiro é quando a inteligência artificial vai ajudar a tua empresa a fazer mais dinheiro, criar novas linhas de receita. Então, eu diria que o mundo ele está ficando mais difícil, mas ele também está te dando mais instrumentos para que você consiga, de alguma forma, ter mais eficiência e conseguir focar no teu cliente e naquilo que está no teu controle. Porque você não controla a taxa de juros, você não controla a inadimplência, você não controla a mão de obra. Isso é coisa que você, como empresário, não consegue ter controle, mas você controla a tua operação, o atendimento na ponta, eficiência da logística. Proximidade ali com o consumidor. Porque outra coisa, a gente está na época, Ábido, de um varejo cada vez mais concierge. O que é isso? As pessoas estão querendo ter mais tempo livre. E, inclusive, a inteligência artificial fez com que a gente melhorasse alguns processos e tivesse mais tempo livre. Hoje você não quer ficar procurando uma passagem aérea igual você procurava antigamente, ou um roteiro de viagem igual você fazia antigamente, ou digitar um texto igual você digitava antigamente. Hoje, com AI, você consegue fazer esse processo de forma muito mais rápida e ter mais tempo. Inclusive, tem algumas teses de investimento lá fora, Abdo, dos grandes fundos investindo em companhias que vão se aproveitar desse maior tempo livre do cidadão. Então, se as pessoas vão ter mais tempo livre, o que elas vão fazer? Vão passar mais tempo na internet. Então, vou comprar ação da Meta. Vão ver mais filme, vou comprar ação da Netflix, da Prime, do Amazon. Essas teses de como eu vou conseguir ganhar dinheiro com mais tempo livre das pessoas. Então, eu diria que é um mundo que vai dar muita oportunidade de a gente reinventar as coisas e estar próximo do cliente. Porque nessa época de AI, como é que você gera confiança do seu cliente? Como é que você entrega as coisas mais mastigadas para ele? Lembra no interior? Quem é do interior tem sempre aquela loja multimarcas que tem uma vendedora que é a dona da loja e ela conhece tudo que você gosta. E às vezes ela entrega na tua casa uma malinha de roupas que você possivelmente vai comprar. O que ela está fazendo? Ela te conhece tanto que ela sabe que você vai gostar daquilo. Então ela até facilitou o teu tempo de ir à loja. Ela mandou para você um produto consignado que você vai provar e vai ver se você vai gostar ou não. Tem a confiança, né? Esse é o varejo concierge. O mundo cada vez vai ser um mundo de concierge, onde você entrega as coisas mais mastigadas para o cliente. Isso vai gerar mais confiança e você vai vender produto. E talvez, nesse tipo de serviço, não vai ser 100% comparável preço, preço, preço. Não vai ser uma briga só por preço, vai ser uma briga também por atendimento. Tem um valor agregado aí. Tem um valor agregado. Interessante, dica importante para os comerciantes. Tem um tema nos últimos dias aqui no Espírito Santo muito forte, que é a crise da Apex Partners, que é a plataforma de investimento. Tinha 18 bilhões sob gestão, mais de 7 mil clientes. Enfim, você deve estar acompanhando. Você, é presidente da Ancor, representa as corretoras no Brasil. Você está acompanhando essa crise? Como é que você vê toda essa situação em que se enfiou a Apex? Abdo, quando a gente cuida do dinheiro das pessoas, a gente cuida do sonho das pessoas. A gente tem que ter muita responsabilidade. Eu, enquanto presidente da Ancor, eu defendo que tudo tem que ser investigado, apurado e, se houver crime, punido. O sistema financeiro brasileiro é um sistema muito sólido. Hoje a gente está falando de quase 15 trilhões de reais que irrigam inúmeras empresas. O Brasil se beneficiou muito da desconcentração bancária, das plataformas de investimento, de novos bancos surgindo. As empresas hoje conseguem ter acesso a crédito, emitir dívidas mais longas, fazerem abertura de capital. E todo país forte,
ele passa por um sistema de capitais muito forte. Então, é muito importante a gente ter em mente que o Brasil tem um sistema financeiro muito sólido e tem instituições competentes para fiscalizar e punir. Então, acredito muito na fiscalização com rigor, no acompanhamento e, havendo crime, na punição. Porque a gente está aqui cuidando do futuro das pessoas. A gente tem que ter muita responsabilidade. E tem um ponto importante também, além da questão da confiança, né, que você colocou, o investidor, né? O investidor não tinha acesso aos investimentos que ele tem hoje antes de tudo isso que você colocou para gente, né? Antigamente, a oferta de produtos financeiros era muito limitada para o cliente final. Era como se você entrasse no supermercado e tivesse apenas dois produtos ofertados para você. Se quiser. Se você quiser. Se você não quiser, vai embora, porque eu tenho um monopólio. Hoje não. Hoje você tem uma competição, você tem uma oferta de bons produtos, você tem uma profundidade no mercado maior. Então, isso é muito bom para o investidor e é muito bom também para as empresas que abriram um leque de acesso a crédito no Brasil. Qualquer país onde você tem uma classe média forte, o país que cresce muito, ele tem um mercado de capitais pujante. É o pulmão de qualquer economia forte. Fulanete, bom, estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa. Eu preciso falar com você sobre cenário mundial. Temos um cenário mundial que as tarifas vêm. Temos um cenário mundial que a guerra do Irã fica mais quente, daqui a pouco ela fica mais fria, que o preço do petróleo sai de 60, 65 dólares, vai a 120, daqui a pouco ele volta para 80, daqui a pouco ele vai a 100. Então, assim, isso tudo de fevereiro para cá, né? Tarifa é um pouquinho antes. Bom, China se posicionando e como é que fica a União Europeia, enfim, é um cenário cada vez mais nebuloso. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com você, que você falou que o Brasil tem tudo para se aproveitar muito bem desse cenário internacional um tanto quanto nebuloso, porque o Brasil é o famoso good guy. Ele se dá bem com todo mundo. Bom, a gente está vendo agora um entreverozinho com os Estados Unidos, né? A questão de embaixada, essa coisa toda, embaixador. Você mantém a mesma opinião? Quais são os desafios e oportunidades que o Brasil tem diante desse cenário internacional um tanto quanto conturbado? O mundo de inteligência artificial ele vai mudar muito a força entre países, de verdade. Você pega, por exemplo, a NVIDIA, que é uma empresa americana, que faz um microchip. Só a NVIDIA sozinha. Ela vale 5% de todas as empresas listadas juntas no mundo. Uma empresa. Então, a geração de valor que está acontecendo hoje nos Estados Unidos é surreal. Surreal. Isso vai mudar muito a força entre países. Por exemplo, a gente está na fase agora dos robôs humanoides. O que é isso? Parece papo de maluco, mas hoje um robô, ele consegue te pegar e te entregar esse copo de água. A gente está na época que a gente chama de soft touch dos humanoides. Ele vai poder fazer uma omelete para você. Se você for pensar mais longe, esse robô ele vai poder costurar uma camisa. Talvez aquela camisa que os Estados Unidos compra, que é feita no Vietnã, vai ser feita nos Estados Unidos, por robô. Olha que maluquice. Os Estados Unidos ele proibiu a importação de robôs humanoides da China. Porque a China, nos humanoides, está um pouco à frente dos Estados Unidos. Por que ele falou, não quero ter o robô chinês aqui? Porque se o cara lá na China começa a programar o robô chinês aqui, interfere na segurança americana. Então, a gente está nessa época que as forças estão se mudando. Mas o que a gente tem, que a inteligência artificial não vai substituir, e que só a gente tem? Minério de ferro, agro, comida, água, energia renovável. 80% da matriz energética brasileira, mais do que isso, 85%, é de energia renovável. Inteligência artificial consome muita energia. A gente tem energia renovável que pode abastecer uma série de data centers. Então o Brasil tem uma oportunidade muito grande nesse novo mundo que a gente não sabe de verdade para onde vai. Ele começou essa mudança. Só que a Revolução Industrial, lembra que a gente estudava no colégio, demorou 100 anos para mudar o mundo. A revolução da inteligência artificial vai mudar o mundo muito mais rápido. Vai haver ganhadores e perdedores, mas eu acredito de verdade que o Brasil vai ser um grande ganhador dessa história pelos potenciais que tem. É só a gente aproveitar direitinho. Só para não perder, o Brasil sempre, você falou do agro, do minério,
O Brasil sempre foi, a indústria brasileira sempre foi muito criticada, porque o Brasil sempre foi um vendedor de commodities, né? Minério, o Brasil, aço, o Brasil nunca conseguiu fugir. Petróleo bruto agora, o que mais vende é petróleo bruto. Você acha que é possível? Você acha que isso muda a importância desse debate muda com a entrada da inteligência artificial? Como é que você enxerga isso? Para a gente conseguir agregar mais valor à nossa economia, ao que a gente faz. Ábido, a gente tem coisas que só a gente tem. E é natural que a gente, ao longo do tempo, vá agregando mais valor a essas cadeias. Normal. Isso é um caminho sem volta que a gente vai acontecer aqui no país. Isso aí eu vejo com muita tranquilidade. Então, o momento agora que a gente tem que fazer é pegar tudo que a gente tem de bom e não perder essa chance de nos alavancar nisso. Por exemplo, inteligência artificial, ótimo. Qual que é a matéria-prima da inteligência artificial? Água e energia, né? Dados. Bom, O Brasil é riquíssimo em dados. O Brasil hoje é o segundo maior país do mundo na utilização do chat GPT. Porque o brasileiro, ele é o que a gente chama de early adopter. Ele vai usar a tecnologia primeiro. E ele testa muito. Você sabia que o Fábio Brasil, Coelho, presidente do Google no Brasil, nosso fala conterrâneo, muito isso. E se a gente conseguir usar isso ao nosso favor, vai ser muito bom para o nosso país. Por exemplo, eu tenho um dado que o Brasil, se eu não me engano, é o país no mundo que mais manda mensagem de áudio no WhatsApp. Olha a quantidade de dado que tem aí. Acho que só perde para a China. Para a Índia, perdão. Que a China usa o WeChat. Então, assim, a gente é um país riquíssimo de dados. Por exemplo, o fato de a gente ter o SUS, o Sistema de Saúde Único, você começa a ter o prontuário médico de cada cidadão. Você consegue entender ali o padrão de doenças, Tem epidemias. que começar a ser especialista em outra mineração, né? Na mineração de dados, exatamente. A gente tem muito dado. A gente tem muito dado, tem muita energia. Tem tudo para dar certo. É o good guy, né? Saber usar essa potência aí. Total. Bom, para terminar, o seguinte, a gente tem uma eleição daqui a pouco, aquele negócio que, né, sempre não tem jeito, a discussão, o domingo em família às vezes pode acabar por causa disso, o sujeito está preocupado com a taxa de juro, para onde que esse país vai. Eu queria que você terminasse a nossa conversa aqui dando uma dica para o empresário, para o empreendedor, de como caminhar, né? A gente está passando por esse momento, mas 2027 está aí. Como enfrentar esse momento e o que o empresário tem que fazer para que a coisa saia do jeito que ele quer? O brasileiro não tem a vida fácil. Eu tenho certeza que você que montou tua empresa, talvez no momento que você montou tua empresa não estava o melhor momento macroeconômico do Brasil. E é isso aí. O empresário brasileiro é resiliente, é teimoso, é corajoso. O que eu queria falar para você, faça as coisas que estão no teu controle agora. Controlar custo, controlar eficiência, utilizar a inteligência artificial para poder melhorar a eficiência da sua companhia, melhorar a proximidade com o seu cliente. Seja obcecado nos processos que você tem controle. Todo setor tem oportunidade. Tudo que é feito dá para melhorar. O WhatsApp não foi a primeira forma de você se comunicar com o celular. O cartão de crédito, que era algo super comodotizado, mudou. Tudo dá para você melhorar. Tudo dá para você fazer diferente. Você tem que ser obcecado por processos. Agora você também é um cidadão. Durante muito tempo, o empresário brasileiro achou que a vida dele era pagar imposto e estava tudo bem, eu estava fazendo minha parte, gerando imposto, gerando emprego, vivendo minha vida. Isso se mostrou errado. O cidadão, o empresário, ele deve participar no dia a dia, nas discussões políticas do seu município, do seu estado, do seu país. Porque se a gente não se envolve, a gente acaba deixando espaço para quem quer se envolver e talvez não tenha os mesmos objetivos que a gente tenha. Isso é muito ruim. A gente viu o que aconteceu nesse país nos últimos anos, o fato do empresário não se envolver nessas discussões. Então, se envolva, opine, trabalhe, se manifeste, seja muito correto no que você faça,
mas promova bons debates, pergunte para as pessoas os planos que elas têm e, mais que isso, acompanhe todos os mandatos, deputados, senadores, governadores, presidentes. É muito importante a gente ter uma população que acompanhe, cobre e monitore. Então, o que eu peço para os meus conterrâneos é que vocês façam aquilo que esteja no seu controle e cumpram o seu papel de cidadão. Não desistam do país. A gente é brasileiro, a gente ama isso aqui. E a gente tem que cuidar muito bem do país, da nossa cidade, do nosso estado, de tudo que a gente faz, porque, afinal das contas, a gente vai deixar isso aqui para os nossos filhos, netos, e, portanto, a gente tem que cuidar disso aqui muito direitinho. Tá certo, Rafael Furlanete, capixaba, sócio, diretor da XP, presidente da Ancor, colunista de A Gazeta. Muito obrigado por mais essa participação aqui no Papo de Valor. Obrigado. Valeu, meu amigo. Furlanete, um grande abraço. E a você, muito obrigado. E até o próximo episódio de Papo de Valor.